Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos bater um papo sobre o Internacional, um assunto sério do Internacional, né? Tô um pouco atrasado, mas eu quero falar sobre o futuro, principalmente financeiro do Internacional, né? Que eu tenho muito medo. Eu já expus essa minha preocupação em alguns programas do Bora Falar de Inter, mas eu tenho muito medo do futuro do Internacional, né, gente? A gente sabe que o momento do Internacional não é bom. Melhorou bastante com a chegada do Alessandro, com o Roger Machado melhorando o time. Mas eu acho que a gente não corre mais risco do rebaixamento, né? Que em certo momento foi uma grande preocupação, né? Mas assim, como eu falei em alguns programas, a gente poderia até escapar esse ano do rebaixamento, mas se a gente seguisse o que a gente estava fazendo, não ia demorar muito para o Inter ser rebaixado de novo. Eu sigo com essa opinião. O Internacional, o futuro do Internacional me preocupa muito. A gente está com 600 milhões de dívidas, mais de 600 milhões de dívidas. O Internacional está devendo o Flamengo, está devendo o Cruzeiro, e eu tenho quase certeza, não tem nenhuma informação comprovando, mas sempre acontece isso no meio do futebol, que o Internacional deve estar devendo algumas parcelas, se não de todos os jogadores, de alguns jogadores, do direito de imagem, de salário, vocês sabem como é. Então o Internacional vive um momento muito conturbado, né, na sua gestão. Eu gostaria aqui de separar em duas partes. Vamos separar a parte futebolística da parte administrativa do Alessandro Barcelos, que futebolisticamente, né, vocês falam, eu falo, todo mundo fala, é uma das piores gestões do futebol da história, né? E claro que isso afeta também financeiramente o clube, né? A gente não chega a quartas de final da Copa do Brasil há muito tempo, que é, né, uma compensação financeira, as demais competições, tudo isso. Mas vamos separar. Parte futebolística a gente já sabe que tá a tragédia que tá melhorando, mas ainda tá muito ruim. Mas vamos falar da parte administrativa do presidente Barcelos, né? O presidente Barcelos assumiu lá na sua gestão, lá em 2020, prometendo reduzir a dívida, prometendo uma gestão mais consciente dos recursos e que ia conseguir, pouco a pouco, reduzir a dívida. Se passaram os 3 anos, a dívida não diminuiu. Só que daí nós temos alguns problemas, né? Por que não diminuiu? Eu gostaria de entender. O Barcelos em nenhum momento falou sobre isso. Na campanha falou que o clube se recuperou, que o clube tinha poder de investimento e fez grandes investimentos que a gente viu nesse início de ano, né? Para mim, o grande problema da gestão do Barcelos, falando administrativamente, tirando todas as incompetências que ele teve futebolisticamente, mas vamos falar da administração do clube. O Barcelos não decidiu o que ele quer. Ele não decidiu. Nesses quase 4 anos que ele está na presidência do Internacional, ele não decidiu o que ele quer. Ele não decidiu se ele quer fazer uma gestão inteligente, competente dos recursos do Internacional, focando em pagar a dívida, em recuperar financeiramente o Internacional e deixando o futebol um pouco de lado, né? Montando times um pouco de qualidade técnica um pouco pior, mas que lá na frente poderia investir. Que foi mais ou menos o que ele jogou ali na campanha, mas eu não acredito que o Internacional se recuperou tanto para investir tanto em Borré, em Thiago Maia. Eu acho que ele, sinceramente, eu vou entrar mais para frente nesse assunto, mas enfim, ele não decidiu o que ele quer. Ele não sabe se ele quer fazer uma gestão inteligente de recursos, focar em pagar a dívida e não no futebol, ou se ele quer fazer que nem o Corinthians está fazendo. Botar tudo no time e ver se ganha alguma coisa para se recuperar financeiramente, patrocínio, não sei. Ele não decidiu qual dessas duas oportunidades ele quer. Um clube com gestão inteligente ou um clube de futebol mais endividado, mas com um time super potente. Ele não, e mais importante, ele não conseguiu nenhuma dessas duas coisas. Se ele focou em algum momento em conseguir essas duas coisas, ele não conseguiu. O time do Internacional é muito bom, mas não vem rendendo o que a gente esperava. E o que o próprio Barcelos esperava, né? Não é só culpa do Barcelos. Os jogadores também têm uma parcela de culpa gigantesca nos resultados desse ano, né? Mas eu tenho uma dúvida no meio de tudo isso. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. A primeira parcela da Liga Forte Futebol tá onde? O Barcelos poderia explicar isso, por causa que ele não falou, ele falou, quando ele assinou lá, quando teve aquela reunião de conselheiro, que todo mundo se lembra,
Quando eles assinaram lá, eles falaram, não, esse dinheiro aí primeiramente vai para a circulação de caixa, vai para pagar dívida. Pois bem, com que dinheiro o Internacional contratou o Borré, contratou o Thiago Maia, com que dinheiro ele fez esse investimento? Se não foi com o da Liga Forte Futebol, ele assumiu uma nova dívida, era um dinheiro que tinha em caixa. Ele poderia explicar isso aí. Qual o dinheiro? Ele já falou em algum momento que não foi da Liga Forte Futebol, mas qual o dinheiro? E as outras parcelas, eu acho que tinha que ter uma transparência do clube do Internacional, por causa que, querendo ou não, gente, a gente, torcedor, é o dono do Internacional. Até não ser vendido para uma SAF, até não ser. Enfim, até eu posso comentar sobre a pauta SAF aqui em algum momento, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Mas assim, gente, enquanto não chegar uma SAF, quando não chegar um milionário, a gente é o dono do Internacional. E eu acho que, pelo menos, o presidente tinha que ter uma transparência. Ó, gente, entrou 50 milhões da Liga Forte Futebol. Esses 50 milhões a gente vai jogar nisso, 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 nisso. Eu acho que tinha que ter uma parte de transparência. Lance no site do Inter, lance no Mundo Colorado, alguma coisa para trazer essa transparência para o torcedor. Por causa que daí fica cheio de mimimi na mídia, cheio de onde é que foi esse dinheiro, onde é que foi, e a gente sabe onde vai parar esse assunto. Então me preocupa muito o futuro do Internacional, porque no momento o Barcelos parece perdido. Como eu falei, ele não sabe o que ele quer fazer. Eu acredito que ele nos primeiros 3 anos ele tentou fazer um time um pouco mais modesto, limpar um pouco a folha salarial para recuperar o clube financeiramente. Não sei se ele teve êxito nisso. Pelo menos as últimas informações da dívida do Internacional dizem que ela não diminuiu, para montar um time bom. E ele montou um time bom esse ano, mas que não rendeu. E daí entra tudo aquilo, né? A gente não avançou nas competições, a gente tá só com o Brasileirão agora, é uma diminuição de dívida, a gente teve que vender jogador, teve que vender o Bustos, pode vender o Gabriel Carvalho, Alário, não sei o quê, e daí a gente entra nessa, né? Que daí é um problema na gestão do Internacional. Quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, o que você acha da dívida do Internacional, o que você acha da gestão do Barcelos, principalmente financeira. Quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreve na Reação Colorada. Muito obrigado. Tchau.